Ramagem foi criando ali um álibi para ele mesmo, né, Sakamoto? Só que agora gerou todo aquele atrito. Inicialmente dizia-se aí que Bolsonaro estava bravo, mas agora parece que até aí com previsão de agenda junto, eles estão querendo alinhar o discurso de alguma forma de que foi tudo combinado. Ele tinha o aval ou não tinha o aval, será, em Sakamoto, de Bolsonaro para ter feito essa gravação? Olha, Natália, ao que tudo indica, ele não tinha o aval. O que tá se tentando agora é dar aquela passada de pano, né? Enquanto se entende o tamanho do impacto do que aconteceu. Né? Hamas está em terceiro colocado, está em terceiro lugar na disputa à Prefeitura do Rio. Eduardo Paes, 53%, Tarcísio Mota, 9%, Ramagem, 7%. É uma colocação muito pequena para aquele que é o representante do bolsonarismo no berço do bolsonarismo. É claro, estão se esperando para ver o que acontece, né? Agora, tem muita coisa que que acaba atrapalhando essa narrativa do Ramagem. Ramagem, em primeiro lugar, disse que não, o Bolsonaro sabia. Para além do que o Josias já colocou muito bem, colocou de que o Bolsonaro ficou enfurecido com o fato de ter sido gravado naquela reunião. Também o próprio Bolsonaro e o próprio, então, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, eles colocam que essa gravação ela não era prevista, eles não sabiam que estava, o que tudo indica, não sabiam o que estava acontecendo, né? O Bolsonaro fala, né? Ele chega e fala o seguinte, olha, em determinado momento da gravação, ele fala, olha, é, aqui, ó, a gente nunca sabe se alguém tá gravando alguma coisa e fala, olha, não é para favorecer ninguém, tá? Sabe? Depois o próprio Augusto Heleno fala assim, olha, que demonstrou preocupação com relação ao vazamento da conversa. Ou seja, isso agora é uma narrativa do Ramagem, do Flávio, de todo mundo, para dizer, não, a gente já sabia de tudo isso, não há crise no berço do bolsonarismo. Só que o problema, em cima do que está colocando aqui, e só para concluir, é que é o seguinte, e eu publiquei isso há pouco, né? É uma bateção de cabeça nessa declaração do Ramagem, porque é o seguinte, olha que interessante, a gravação foi feita em agosto de 2020, né? Nessa reunião no Palácio do Planalto entre as duas advogadas, o Ramagem, o Augusto Heleno e o Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou esse áudio, né? E ninguém tinha comentado isso antes, num aparelho iPhone 15 Pro Max. Bem, quem conhece a Apple sabe que o iPhone 15 Pro Max só foi lançado em setembro do ano passado. Em setembro de 2023. Ainda mais o modelo A3106, que foi o modelo periciado pela Polícia Federal, ele veio para o Brasil, inclusive depois de ter sido lançado nos Estados Unidos, algum tempinho depois, algumas semanas depois. Então, o que acontece? O arquivo em áudio estava num telefone que só foi lançado em setembro do ano passado. Em outras palavras, ele foi copiado do lugar original onde ele estava para esse novo telefone. O Ramagem, num vídeo gravado, ele falou: não, aquilo foi só esse áudio, foi para garantir que o presidente não seria chantageado por um emissário do Witzel, essas coisas, e depois a gravação foi descartada. Não, não foi descartada, como ela foi passada, copiada de um celular antigo, não sabemos qual, para um celular novo em setembro de 2023. E vale lembrar que o Ramagem, ele foi diretor-geral da ABIN entre 2019 e abril de 2022, quando ele se desincompatibilizou para candidatar-se a deputado federal. Então, ou seja, depois de ter sido, de não ser mais diretor da BIM, depois de não ter nem mais governo Bolsonaro, esse arquivo entrou num telefone novo do Ramagem, um iPhone 15. Por quê? Esta é a pergunta de R$ 1 milhão. Por quê? Ah, a Apple garante que você copie totalmente o conteúdo de um celular para outro quando vai migrar de um aparelho para o outro. Tudo bem, mas uma gravação de mais de uma hora não é uma gravação pequena. É uma gravação que a pessoa quer manter no celular porque ocupa espaço. E vamos ser sinceros, todo mundo está falando aqui conosco, por mais que você tenha gigas e gigas, espaço é ouro em celular. Então, para que você vai manter uma gravação desse tamanho no seu celular? Por que ramagem? Não é que ele colocou no celular. Por que que ele manteve? Por que que ele copiou de um celular para outro e manteve essa gravação viva, né? E aí é uma discussão, inclusive no seio do bolsonarismo, a gente tem visto pessoas discutirem, né? Tem muita gente discutindo por que que Ramagem quis manter essa reunião que tem evidências de
de uma confabulação, né, entre o presidente da República, o chefe do GSI, o chefe da BIM, advogadas buscando formas de proteger o senador Flávio Bolsonaro, utilizando a estrutura de Receita Federal, de SERPRO, ou seja, do governo federal. Flávio Bolsonaro, que é filho primogênito do presidente Jair Bolsonaro. Por que que Ramagem quis não apenas manter, mas copiar para manter viva essa gravação? Com a palavra, Alexandre Ramagem. Vamos ver se essa palavra, essa resposta vai ser dada na quarta-feira, que ele deve então prestar depoimento à Polícia Federal, né, Sakamoto? A gente vai juntando por aqui com o nosso time o Dr. Walter Maieroft para ajudar a gente a entender o lado jurídico disso tudo. Enquanto ele se junta a nós, aproveito aqui para trazer para vocês mais partes desse áudio. A gente viu nessa conversa, em um dos momentos também, Bolsonaro sugerindo falar, com que as advogadas falassem com o então secretário da Receita, o José Tostes, e então o chefe também do SERPRO, que é a estatal de processamento de dados do governo federal, para auxiliar ali nessa movimentação. O ex-presidente também disse que não estavam procurando favorecimento de ninguém, como o Sakamoto falava também, que nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa, isso nessa conversa. Vamos ouvir o trecho. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. É o caso, conversar com o chefe da Receita. Então, assim. Ele não tem chance dele estar nisso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o Barros é Eu acho que é o secretário da caso. Receita. É sim, é o 02, não é isso? Você não tem É o 01. É o 01 do SERPRO. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo. Pô, então... Sem problema de eu conversar com ele. Vai ter problema de eu conversar com o Canuto. então ótimo. É o caso conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, ele com um clique você consegue saber... Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Eu converso sozinho, o Canuto é muito inteligente. Ele conversa com ele sozinho. Tá certo? E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa um crime e que investigue. Presidente, até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim. Para fazer essa apuração. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. porque Pode pode não virar gerar coisa pessoal. ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. No momento da reunião, a advogada Juliana Bierrenbach fala sobre a preocupação de que a estratégia da defesa de Flávio seja vista aí depois como um uso da máquina pública para fins pessoais. Vamos ouvir. A gente gostaria que essa apuração do SERPRO em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos da família toda do Flávio deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio, porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, e isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, tá aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral.